Kedoshim, ele dá sequência ao que nós estudamos na última semana de Aharemot. Aharemot nos coloca exatamente na segunda oportunidade do estabelecimento do Yom Kippur, do procedimento do Yom Kippur, que Moshe Rabbeinu ensinou a Israel sobre como fazer teshuvá, como se arrepender, como retornar, como recomeçar, né? Isso não havia sido ainda experimentado por aqueles que tentaram e não conseguiram. Tinham boas intenções, erraram e pararam, não deram sequência. Então a teshuvá, ela se revela como um grande e importante princípio do que nós temos dos 13 atributos de misericórdia, né? Da disposição do que Deus pode fazer por nós mesmo sem merecermos. E esses atributos, ele está associado a dois importantes fatores. Primeiro, o conhecimento da lei. O segundo, a informação do nosso erro. Porque o salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: se não for a tua lei, como poderia saber os meus próprios erros? Como alguém pode conhecer os seus erros e suas falhas se ele não conhece a Torá? Não é? Então, Pirkei Avot, ele vai falar o seguinte, que o tolo não teme o pecado e o ignorante não pode agradar a Deus. O que é a ignorância? O que é a ignorância? É o desconhecimento da Torá. Se você não conhece a Torá, você não conhece a si mesmo. Se você não conhece a Torá e não conhece a si mesmo, não pode conhecer a Deus. Faz sentido para vocês? Então, a teshuvá, ela tem o seu peso a partir do momento que nós sabemos quem somos através da Torá. E é isso que nos indica o erro. Davi disse no Salmo 19. Como poderei conhecer os meus próprios erros se não for a sua Torá? Então, para conhecer a estrutura de 365 nervos, 248 órgãos e combiná-los com 613 mandamentos, eu preciso conhecer a Torá. E esse é o sentido do nosso ciclo constante, né? Ou seja, para cada ano de vida nós temos um ciclo de Torá que nos dá a oportunidade de conhecer a nós mesmos e desta forma conhecer a Deus. E só assim nós conhecemos os nossos erros e depois de conhecer os nossos erros é que nós podemos decidir se faremos teshuvá ou se não fazemos teshuvá. Errei, então eu preciso recomeçar. E a teshuvá é o quê? A teshuvá é quando você dá 3 passos para frente numa elevação. Imagine você subindo 4 degraus. E quando nós erramos, nós subimos 4 e descemos 3. O que precisa fazer? Subir de novo, continuar. Então, quando nós erramos dentro dessa estrutura da Torá, equivale a nós retrocedermos alguns degraus da Torá. Faz sentido, pessoal? Então, o estudo da Torá, ele é importante, extremamente importante, para sabermos como fazer. Aí diz que o ignorante não pode agradar a Deus. O ignorante não pode agradar a Deus. Como que ele vai agradar a Deus se ele não conhece a Deus? E conhecer a Torá, pessoal, é conhecer a nós mesmos. Porque é através da Torá que nós começamos a conhecer os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas limitações e no que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar nas falhas do Juan Pablo Leguizamón, é ou não é? Não é? Falo português com sotaque. Isso já é uma coisa errada, fora da Torá. É ou não é? Não. Eu tenho que conhecer os meus limites exatamente para trabalhar com eles. Com as minhas inclinações, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. É com ela que eu preciso trabalhar.
Posso perceber outros erros nas pessoas? É normal. A tendência é que a gente venha ver só nos outros e não em nós mesmos. É como se começássemos a justificar os nossos erros. E não é essa a ideia. A ideia é de que usamos a Torá exatamente para nos elevar. O convite da Parashá Kedoshim é ser santos. Ser santo. Não é uma palavra muito genérica. Não é uma proposta muito genérica. Fala, sede santos. Deus diz, porque eu sou santo. O Deus de que os 13 princípios da fé judaica, interpretado na oração de Igdal, diz que Deus não tem forma, não pode ser limitado pelo tempo, pelo espaço. E é Ele que está fazendo o seguinte convite. Sede santos, porque eu sou santo. Como que nós alcançamos essa proposta com essa diferença de estrutura que temos? Como que nós podemos alcançar? O cristianismo deu um jeito. Ele deu um jeitinho. Como que nós resolvemos isso? Como que nós interpretamos isso? Como que nós respondemos a essa proposta da Parashá Kedoshim? Não é? O Gershon fez a leitura do Salmo 24, que é um dos salmos lidos durante os períodos das grandes festas. Salmo 24 também é lido em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, com salmos de ascensão. Fala sobre julgamentos. E julgamentos, pessoal, é interessante como eu vi muitas publicações nessa semana explicando o porquê que aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul. As pessoas começaram a procurar coisas que para ela é errado, e talvez seja mesmo, mas elas começaram a apontar os motivos pelo qual esse julgamento foi feito ao pessoal do Rio Grande do Sul. É fácil nós apontarmos. É fácil nós apontarmos. Eu me lembro que o que aconteceu no dia 7 de outubro, muitas pessoas começaram a justificar, tá vendo? Se eles estivessem na sinagoga, se eles não estivessem numa rave. É como se nós falássemos, eles mereceram esse mal. Não é perigoso nós fazermos isso? Houve outros atentados e que lhe foram feitos dentro de sinagogas onde havia idosos e piedosos que estavam rezando e cumprindo o mandamento, e eles foram vítimas também do terrorismo. E aí, pessoal, como que nós vamos julgar isso? Como que nós vamos fazer esse julgamento? Para falar por que ele mereceu. Iov, ele esteve numa situação exposta pelo próprio Hashem, de que os seus pares faziam um seguinte diagnóstico: por que tudo isso te sobreveio? Nós temos a tendência de começar a analisar por que a pessoa mereceu o tal. E aí, pessoal, eu não sei qual é o mal. Não se trata de uma distração divina, obviamente, mas uma coisa que se revela nesse desastre é como que o Brasil está se mobilizando e o mundo está se mobilizando para atender. Isso aí é o ápice da santidade. Não só dos judeus, mas como também dos cristãos e até alguns muçulmanos que estão se mobilizando para ajudar o seu irmão. As diferenças, elas começam a caírem. As diferenças políticas, regionais, ideológicas. De outros, não. E aí é que nós começamos a entender que o mundo tem conserto. Como que nós reagimos, ou como que nós trataríamos os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses que estão enfrentando essa crise? Quando as pessoas se mobilizam dos mais diferentes, eu vi filas ontem em Brasília dos lugares de coleta
As pessoas com carros assim, enfrentando filas, para quê? Para doarem. Doarem água, leite, mantimentos, roupas, colchões. Filas, mas filas quilométricas, lá no centro-oeste do país. Israel mandou purificadores de água. O Uruguai mandou uma carga de mantimentos que parece que o governo brasileiro fez voltar. Portugal está com mantimentos, está detido porque o governo brasileiro não autoriza a entrar. Nós precisamos entender isso. O porquê disso. Israel mandou purificadores de água. Pessoal, seja lá o que for, porque é um julgamento que nós também estamos enfrentando. Nós estamos lidando com isso, mas os efeitos vão chegar em nós ainda. Vocês concordam ou não? A posição importante do Rio Grande do Sul, nesse país, nós vamos colher desses resultados. Então, mas as pessoas não estão pensando no efeito colateral, as pessoas estão pensando nas necessidades que estão tendo todas aquelas vítimas. Então, uma mobilização de pessoas se preocupando com as condições básicas que foram tiradas dessas cidades, desses estados. E aí, pessoal, é que esse julgamento poucos estão fazendo sobre a reação das pessoas. Quando Abraão viu o que deveria acontecer com Sodoma e Gomorra, diferente de Noé, que fez uma arca para julgar o mundo, Abraão ele falou assim, mas se houver, Hashem, 10 justos, destruirá a cidade? É o número mínimo com que Abraão chegou numa negociação sobre como Deus poupar um povo de uma calamidade. E aí, pessoal, se o mundo está tendo uma resposta positiva de como responder a isso, é porque o mundo tem conserto. Nós estamos chegando a uma sensibilidade humana que é o que Deus propôs na paraxá de hoje. Sede santo, porque eu sou. Você teria condições de oferecer ajuda a um idólatra? Teria condições? Então, Baruch Hashem. Porque o Criador do universo está suportando as falhas judaicas, ele também está suportando os desacertos dos povos que não têm Torá. A severidade e o rigor com que Deus cobra cada coisa, ela vai na proporção da sua informação. Diz um rabino, o que é idolatria? Aquilo que sabemos ser idolatria. A percepção cristã do que é idolatria é muito diferente da nossa, que temos Torá. A que tem o Alcorão é muito diferente da do cristão e dos demais povos. E Deus suporta todos esses povos. Deus suporta todos esses povos porque Ele vai se revelar a todas as nações. E é por isso que Ele suporta. E no quesito suportar, Deus mantém a chuva, Deus mantém a produção, a proteção, a segurança a todos os povos, que é uma das nossas ocupações nas festas ou no festival de Sukkot. Em Sukkot, as nossas orações estão voltadas para o que Deus pode fazer e da forma como Deus proteger as nações Gog e Magog, que são o quê? São os povos. Ninguém que tenha a proposta de ser um Cohen dos povos vai odiá-los a ponto de propor a destruição deles. Não foi o que Abraão fez? Abraão não ensinava como sobre a Birkat Hamazon para todos os viajantes que passavam por eles? Porque Abraão entendeu que a posição dele e dos seus descendentes é de que eles ensinará aos povos sobre quem? Sobre Deus.
De Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Sairá dali para onde? Para todas as nações. Quem que deve ter misericórdia, generosidade e bondade sobre os idólatras? De quem que Deus espera? Nós aprendemos no Egito, pessoal. Nós aprendemos na leitura quando Deus decide pela morte do exército do faraó. Veja só. O exército do faraó foi o que no furacão. Ele decidiu perseguir os hebreus porque ele achou que estavam perdidos no deserto. Quando Deus diz assim: estes que vocês estão vendo hoje nunca mais voltarão a vê-los. Vós, porém, o que Deus disse? Vós, porém, calai-vos. Por quê? Deus estava fazendo um julgamento aos perseguidores de Israel com pesar. Porque nós já não reuníamos os méritos suficientes para merecer aquilo. Não é o que nós rezamos em Daieno? Daieno. E nós falamos o que seria suficiente se o Senhor nos desse o Shabat, sem porém. E nós vamos gradativamente olhando. E nesse julgamento, Deus diz assim: esses perseguidores que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês voltarão a ver. Vós, porém, calai-vos. Por quê? Deus faria aquilo com pesar pelas vidas de todas aquelas pessoas, em nosso favor. Mas o em nosso favor é no excesso de que agora nós já estávamos usando do crédito, não do saldo que nós temos na conta. Sabe quando você tem saldo na conta? Vai passando o cartãozinho, vai fazendo Pix, vai fazendo, e aquele saldo acabou. Mas você precisa continuar comprando. Aonde você vai usar? O crédito. Mas o crédito é de quem? Aí nós começamos, naquele momento ali, nós entramos no crédito. E o crédito você sabe como que tem que pagar. Sabe ou não sabe? Se você não paga no prazo, o que vem? Juro. Vós, porém, calai-vos. Acabou o teu saldo. O banco começa a oferecer, né? O banco vê o teu limite, ele vê o teu saldo baixando. O que o banco começa a oferecer? Crédito. O banco começa a te oferecer, que são os produtos do banco. Ele começa a te oferecer os créditos. Use o crédito, use o crédito. Então, pessoal, uma coisa é a forma como Deus, o olhar que Deus tem sobre as nações e a tolerância. Então, Sukkot, quando nós nos envolvemos no festival de Sukkot, é da forma como nós estamos pedindo para que Deus exerça de misericórdia com os povos. Com os povos que ainda não são iluminados pela Torá. Com os povos de quem Deus não há uma severidade sobre a guarda de Shabat, sobre juros, sobre cachê, sobre pureza familiar. Não há uma severidade de Deus sobre ele. A isso não. O que Deus exige dos povos é a resposta que eles estão dando às vítimas dessa catástrofe. É isso que Deus espera, esse tipo de reação. A empatia. Ninguém está indiferente. As pessoas estão reagindo à atenção com que cada mídia deu na cobertura desse desastre. A imprensa internacional, todas elas falaram e repercutiram o enfrentamento da crise ali naquela região. A imprensa nacional estava ocupada em proteger o status do governo e os eventos que estavam programados para aquele dia. Então, aí nós começamos a entender
a forma como cada setor da sociedade reagiu a isso. Artistas, personalidades, esportistas, muitos deles estão respondendo com atenção, com dinheiro, com serviços. Empresas estão oferecendo assessoria de saúde, estão tirando os custos. Muitas empresas estão atendendo e tirando todos os custos para atender as vítimas. E aí, pessoal, quando isso estamos falando numa situação no macro, né? Israel entrou em Rafah nessa semana. Como que o mundo está reagindo? Como que o mundo está reagindo? Entendam bem o que estou falando. Todos os aliados de Israel se afastaram. Porque Israel tem uma determinação. Israel tem uma determinação que é de exterminar os terroristas do Hamas. E Rafah é o último reduto de que o mundo está falando para Israel: não entre, ou vamos perder a amizade. Vamos retirar o apoio. Israel entrou. Eu não sei quem compartilhou. Eu não sei. Ah, agora eu já sei. O Dr. Ramos. Compartilhou. Israel achou em Rafah uma central. Aí tem cenas de vídeos mostrando que as ajudas humanitárias sequestradas pelo Hamas estão guardadas ali e não foram entregues para o povo. Vocês estão entendendo? Não? O controle social que o Hamas faz sobre os palestinos. O controle social que eles fazem sobre a ajuda humanitária. Pois chega as ajudas humanitárias e eles sequestram essas cargas e eles deixam todas sobre o seu controle. E nós vimos algumas imagens no momento em que está sendo feita a distribuição e eles sequestram mesmo assim, vitimando muitos palestinos. Sabe o que é uma população que está no estado de guerra e a sua ajuda humanitária não chega nas suas mãos? É como as doações que vocês estão fazendo, ela não chegar nas mãos de quem precisa. Para que você tenha o melhor ou maior controle social sobre aquele reduto. Então, pessoal, o fato de Israel entrar, aquilo já é um alívio, porque agora Israel se ocupou na distribuição desses alimentos que estavam nas mãos dos terroristas. Quem é que tem que fazer esse papel? Quantas vezes nós teremos que nos impor? Sabe o que é se impor? É você ser severo sobre determinadas situações. De que o mundo já se mostrou refém. Não são só os palestinos que estão refém do Hamas. A ONU, os Estados Unidos, o Ocidente, a Europa, o bloco europeu. Todos estes são reféns. Eu não estou falando dos aliados, como o nosso governo. Eu estou falando dos que são reféns. A outra coisa são os aliados. São os que defendem o lado errado da história, dos que provocam dor, luto, desaterros, desabrigos, que é pior, pessoal, do que a calamidade do Rio Grande do Sul. É a pior das calamidades, sobre a qual a severidade divina ela vem. Ela vem, primeiro, ela vem como resposta aos terroristas, depois aos seus apoiadores e depois aos indiferentes, que o classifica aqui como reféns do Hamas.
Então, eu dei 2 exemplos para vocês no macro, de 2 situações diferentes. Uma de uma calamidade natural e a outra da perversidade humana, que consegue ser pior do que uma calamidade natural, das águas. Entenderam, pessoal? Eu quero ler o Salmo 15 antes de passar a participação aqui para o Minyan, porque o Salmo 15 nos ajuda a entender, na visão de Davi, é um salmo conhecido de todos, diz assim: um cântico de Davi. Senhor, quem pode residir em tua tenda? Quem pode morar em na tua sagrada montanha? Aquele que caminha em perfeita inocência, pratica o que é direito, fala a verdade do seu coração, aquele que não tem nenhuma calúnia na sua língua, que não tem feito nenhum mal ao seu amigo, nem lança desgraça sobre os seus íntimos, em cujos olhos o desprezível é repulsivo. Olha, pessoal, esse é um dos 11 pontos que Davi destaca sobre quem merece subir ao Monte Santo do Senhor. Quando você não é repulsivo a uma desgraça de comportamento humano, quando você não torna aquilo perceptível e asqueroso, é como se você fizesse parte daquilo. Vocês entendem ou não? Então ele diz assim: em cujos olhos o desprezível é repulsivo. Você tem que mostrar indignação e nojo por determinadas decisões e comportamentos humanos. Tem que ser repulsivo. Mas honra aos que temem a Deus e que não voltam atrás, embora tenha jurado, com prejuízo. Aquele que não empresta seu dinheiro a juros e nem recebe suborno contra o inocente. Quem quer que cumpra tudo isso jamais cambaleará. O que é cambalear? No Purim. Toma lá, como que chama, Gershon? Araque. Alguém sabe o que é calamba? Alguns sabem, né? Então diz assim, ele destaca aqui 11 pontos, Davi destaca aqui 11 pontos, tá? Das pessoas que merecem habitar no lugar santo. Nós estamos lendo isso do lado de fora, daquém do Jordão. Então nós já tivemos a experiência, através dos nossos pais, de uma conduta social. Você vê que Kedoshim, pessoal, ele não está falando pelo número de vezes. Kedoshim, ele está muito mais ligado a uma questão social. Nós aprendemos de Tazria e Metsorá sobre pureza da parturiente, sobre a pureza do período da mulher, sobre... Aí nós nos ocupamos, na maior parte dessas 2 porções, sobre o quê? Dessas 2 porções, Tazri e Metsorá. Lepra, não é? Manchas. Pele profunda. Mudança da cor dos pelos. A maior parte dessa paraxá, dessas 2 paraxot, ela se ocupa em tratar, na especialidade dos Kohanim, de dermatologistas, falhas no caráter humano. Que essas falhas do comportamento antissocial, elas pocavam na pele, nas paredes, nas roupas. Então todo tipo de comportamento antissocial de um tzadik, ele se manifestava onde? Na sua pele. Então, por exemplo,
como não reagir a um semelhante nosso que está passando por aperto? Isso não é empatia? E o contrário disso não é uma reação antissocial? E aí, pessoal, veja só, eu estou vendo bancos, planos de saúde, todos eles estão retirando seus lucros dos seus serviços de atendimento para atender quem mais precisa. Lá está o levita, o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, dentro de um plano de atendimento social que Deus propôs essa base. E aí, quando que nós entramos? Quando nos colocamos no lugar das pessoas. Quando nos colocamos no lugar das pessoas. E antes de passar, então, com a leitura do Salmo 15, parabenizar todos os judeus, porque nós temos uma reza em aramaico, na nosso Seder de Pessa, na Haggadah, que trata-se de um convite que nós fazemos a sentar-se na nossa mesa quem? Eliyahu Hanavi. Sim, mas antes disso, nós convidamos para sentar na mesa de um jantar de ricos os pobres e os que passam necessidade. Não é isso? Nós fazemos uma brahá em aramaico, que é para os anjos não entender. Porque a ação de ajudar as necessidades não se espera de que seja feita por quem? Pelos anjos, e sim por nós mesmos. Então, nessa maneira, eu quero destacar a todas as mobilizações, né, a esse favor, porque nada mais é do que um sinal que a Torá ela tem feito sentido. E a sensibilidade humana ela está coroando esse conhecimento, né, essa informação. O Akiva, o Moshe Leão, Cris, muitas outras pessoas que estão se mobilizando, vizinhos, amigos, em prol de uma causa, pessoal. Em prol de uma causa. E aí, essas medidas que nos mostram o quanto estamos prontos. E aí nós estamos entendendo o que é a proposta divina de sede santos, porque eu sou. Deus está a todo momento ajudando pessoas que não têm mérito nenhum, mandando chuva, mandando resultados, protegendo, guardando. A todo momento Deus está fazendo. Com pessoas que não têm os seus méritos. E muitos de nós talvez já estamos recebendo disso já no crédito. Recebendo ali a proteção, a ajuda. Estamos ali no crédito, sem ter o saldo necessário, que são os méritos. Os méritos são a partir do momento que temos iniciativas como essa e também nos elevamos. Quantos degraus por dia é você que determina? 4, 5, 10. E quando nós falhamos, talvez nós descemos 3, descemos 2, subimos mais. Subimos. E aí até chuvar. Retorno. E aí, um outro fator deste salmo que confirma a fala do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel foi procurado por um grupo de anciãos. Vocês perceberam na leitura, não? Quem leu a Haftarah foi o Eliezer, né? Ezequiel foi procurado, parece que 4 anos antes da destruição do que foi o primeiro, da destruição do templo. E aí eles perceberam que
a presença divina já estava se afastando do lugar sagrado, e eles quiseram saber se eles ainda estavam obrigados a alguns dos mandamentos. Vocês acham que a severidade da resposta diz alguma coisa ou não? E aí, pessoal, o profeta Ezequiel, ele não está falando com nenhum dos outros povos, senão com quem? Com a gente. Quem está naquele tribunal ali, sendo medido, avaliado e censurado, não são nenhum dos outros povos, senão nós mesmos. É o nosso comportamento, é a nossa resposta, é a nossa ação, a nossa reação, o nosso conhecimento, os nossos esforços. A que tempo nós respondemos rápido quando erramos? Erramos, aí reparamos. Então, a resposta de Ezequiel, ela é no sentido de que os anciãos quiseram saber, e aí, estamos obrigados a cumprir os mandamentos porque parece que tudo está perdido. E está lá a resposta. Não é para Esaú nem para Ismael. É para os filhos de Jacó. E o Salmo 15 está propondo que quem subirá aonde, pessoal? Quem subirá? Quem pode residir na tua tenda? O salmista pergunta. Quem pode morar na tua montanha sagrada, no teu monte santo? Parece que o Salmo, tem outro Salmo que também diz isso. Mas aqui ele descreve 11 pontos. Aquele que caminha em perfeita inocência, pratica o que é direito, fala a verdade do seu coração, aquele que não tem calúnia nas suas línguas, que não tem feito mal ao seu amigo, nem lança desgraça sobre os seus íntimos, nem cujos olhos o desprezível é repulsivo, mas que honra os que temem ao Senhor e que não volta atrás, embora que com prejuízo. Aquele que não empresta seu dinheiro a juros e nem recebe suborno contra um inocente. Quem quer que cumpra tudo isso, jamais cambaleará. Ele não falou quantas vezes eu rezo, uso tefilim, faço jejum. Vocês entenderam, pessoal? E aí, o salmo que o Gershon leu, vamos comentar mais depois. Isso não foi combinado, de forma alguma. Mas nós vamos entender, porque sempre nós precisamos ter um olhar para dentro de nós, no sentido pessoal e no sentido coletivo, né? Certo homem provocou Shammai dizendo: ensina-me toda a Torá do tempo que possa permanecer, me sustentar como a sua perna. Em pé, me sustentar em pé como a sua perna. Um só pé. Shammai se irritou com a provocação e o expulsou da sua presença. O mesmo foi até Hilel, fez a mesma proposta. Ensina-me toda a Torá do tempo que possa permanecer de pé com um só pé. O que Hilel propôs? Hã? Fala lá, Gersh. Ame o próximo como a si mesmo. Um rapaz falou assim: hoje a Paraxá é Kedoshim, mas nada foi dito sobre Kedoshim. Nada foi dito sobre Kedoshim. Kedoshim, a Haremot, ele fala sobre o cuidado, sobre nossa moralidade. Sobre a forma como nós usamos o nosso corpo, a nossa vida para a santidade. Uma vida moral.
Haremot. Kedoshim. É isso que o Gershom respondeu da fala de Hillel. Faça ao teu próximo aquilo que você quer que faça a você. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele não estava resumindo o Kedoshim, ele estava resumindo toda a Torá. O Gershom trouxe aqui, de forma esplêndida, sua explicação, que Deus suportou a revolução de Nimrod. A revolução de Nimrod era juntar toda a sociedade para combater tudo que era de Deus, com a idolatria. Contestar tudo que é divino, tudo que é de Deus. Nimrod, ele revolucionou e conseguiu unir a sua sociedade para provocar a Deus com as suas idolatrias. Deus destruiu a civilização de Nimrod? Não. Por quê? Porque eles se respeitavam um ao outro. Agora, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com a civilização de Noé, era sobre como não respeitar os espaços. É como não respeitar a cerca do teu vizinho, a esposa do teu amigo, do teu irmão. Sobre não pagar a pessoa que trabalhou para você numa diária. É como você extorquir o salário de quem prestou um serviço. De você se recusar a emprestar. De você não pagar um empréstimo. Isso é Kedoshim. Não misturar as sementes de diferentes espécies. Isso é uma injustiça. Porque a semente, elas têm diferentes forças. Quando você lança uma semente junto com uma semente forte, com uma semente fraca, o que você está cometendo? Injustiça. Então a Torá coloca a mitzvah. Não semearás no teu campo semente de diferentes espécies. Por quê? A semente mais fraca, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser sufocada. Não misturar a lã e o linho. Entra em qual categoria essa proibição? Ruquim. Ruquim. Ou seja, a lã, ela representa um aquecimento no frio. Ela aquece. E o linho, ele é indiferente, ele não aquece. Então, quando você mistura duas espécies, você une a empatia com a dissimulação. A empatia com a dissimulação. Então, são mandamentos que, se não há uma lógica, há um sentido sobre por que ou não fazemos. Isso aqui é do Shin. A civilização de Nimrod foi preservada porque eles sabiam respeitar os espaços, sabiam viver uma sociedade. Os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles, Abraão e Isaac, eles entravam em terras estrangeiras, eles temiam aquela sociedade por não ter o temor de Deus. Eles falavam, essa é minha irmã e não a minha esposa. Por quê? Porque as mulheres casadas e prometidas, elas eram mais cobiçadas do que as solteiras dessa sociedade. E eles matavam os seus maridos para ficarem com as suas esposas. Isso era o quê? Isso acontece lá, esse costume, ele acontece lá na civilização de Noé. Como diz assim, os filhos dos homens, e os filhos dos homens se casaram com as filhas da terra. Então, esses filhos dos homens falavam-se sobre os poderosos, que não tinha temor sobre os mandamentos e os limites que a natureza e a lei impôs a uma sociedade que se organiza. Então, quando nós lemos na Torá, por exemplo, Salmo 29. O Salmo 29 é a forma pela qual Deus julga o quê? Com severidade.
Porque quando eu uso tefilim, é uma mitzvah positiva. Eu vou me elevar. Quando eu uso talit, é uma mitzvah positiva. Eu vou me elevar. Quando eu faço uma tzedakah, é uma mitzvah positiva. Eu vou me elevar. Para nenhum desses mandamentos, há uma severidade quando eu não faço. Agora, para todos os outros mandamentos proibitivos, o que há por trás? Severidade divina. Então, a severidade que Deus está demonstrando sobre o Salmo 29 é aquele que se assenta sobre as águas do dilúvio. As águas do dilúvio é quando Deus está julgando o comportamento antissocial. Todo comportamento antissocial. Ele é contra o seu irmão, ou seja, não está cumprindo o que Hillel ensinou. Ame o teu próximo como a ti. E não é sobre quem nós gostamos e não gostamos. Ou sobre quem gostamos ou meio gostamos. É também sobre quem nós não gostamos. Eu ouvi uma experiência incrível agora nessa viagem para Ipatinga, de dois inimigos como Kantsa e Bar Kantsa, que eram pessoas com nomes semelhantes. Então o anfitrião fez uma festa e mandou o convite para Kantsa, mas quem foi? O convite foi errado, foi para o seu arqui-inimigo. Aí o arqui-inimigo que falou, estranhou, mas ele foi na festa, né, Gersh? Foi humilde, falou, ué, estão me convidando, eu vou. E foi. Ele foi para a festa. E chegou lá, o anfitrião falou, mas o que esse desastre está fazendo na minha festa? Aí falou, fale que ele se retire desse ambiente. E Barcantes falou, poxa, isso vai ser muito humilhante. Por favor, eu pago a metade das despesas da festa, mas você não deixa eu ficar agora, já que eu estou aqui. Aí ele voltou dizendo, não, saia daqui. Olha, por favor, eu pago toda a despesa da festa, mas não me coloque para fora. Isso vai ser muito humilhante. O que ele fez? Pôs para fora. Aí começa o fim que culminou na destruição do segundo templo. O que o Gersh contou? A história é sobre dois inimigos que não respeitaram os limites. E esse ódio culminou na destruição do segundo templo. Começou aí. Porque Bar Kantsa, ele era amigo dos romanos, do imperador de Roma, que disse, ele começou a tramar contra os seus próprios irmãos pela forma como foi humilhado. Lá tinha sacerdotes, tinha rabinos, tinha os justos, tinha tzadikim, ninguém foi lá e falou para o anfitrião, por favor, não faça isso. Todas as pessoas que podiam fazer a diferença estavam aonde? Na mesma festa. Entendeu, pessoal? Essa semana, ou esses dias, eu tenho sido atacado nos grupos de WhatsApp por uma pessoa que frustrou. Ela é acostumada a dar golpe, pedindo dinheiro para as pessoas. E eu frustrei ela. Como ela orbita em todos esses grupos judaicos que têm propósitos sagrados, eu acho importante isso, ali ela começou a fazer uma onda de difamação. E teve um determinado grupo que tinha várias pessoas que me conhecem, que convivem conosco aqui. Viram todas as nossas ações, as nossas dificuldades, as nossas limitações e vê sempre como nós respondemos às necessidades. Aí eu falei assim, alguém vai gritar ali. Alguém vai pôr essa mulher no lugar dela. Às vezes, pessoal, nós precisamos sair do campo da indiferença. Porque ela estava defamando a nossa sociedade. Por causa de mim,
Ela estava defamando a nossa sociedade, a Nucim Brasil, dizendo que nós somos perversos e que nós não ajudamos as pessoas. Aí, eu esperei 1 dia, 2 dias, eu fui no administrador do grupo, que não me conhece, que nunca rezou conosco, que nunca participou de uma ação da IAD e Edidute, que não ajuda as famílias que têm dificuldade nas nossas sociedades. Eu falei, por favor, você pode resolver esse problema para mim? E a pessoa falou, claro, Shemuel, agora mesmo. Entendeu, pessoal? Então, não podemos ser indiferentes no momento que nós podemos fazer a diferença. Pinhas, ele agiu exatamente no momento em que Moshe hesitou para fazer a coisa certa. Por causa de Bar Kantsa, o imperador romano começou a fazer testes com o templo sagrado sobre o sacrifício que era oferecido ao imperador. Quando o imperador decidiu colocar uma estátua de... Quem pode me ajudar? O imperador romano decidiu impor uma estátua idólatra. Como que chama? Tem o nome essa estátua. Eu não me... Gersh, eu acho que não é nenhum desses, mas eu não sei se é Apolo, um deus. E aí, o Cohen Gadol conseguiu mudar isso numa negociação. Falou, olha, não podemos colocar uma idolatria dentro do lugar sagrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sacrifício todos os dias em prol do imperador. Foi isso? Então, todos os dias era feito um sacrifício no templo para a proteção, para a saúde do imperador romano. Então, quando Bar Kantsa foi humilhado por toda a sociedade da elite judaica, ele começou a minar ele começou a trazer dúvidas sobre a forma como era feito o sacrifício pelo imperador, até que ele começou a trazer essas provocações, a reação dos zelotes, que começou a revolta judaica que culminou na destruição do que foi o segundo templo. Então, uma das atribuições, pessoal, da destruição do segundo templo foi exatamente o ódio gratuito. E aí, é a experiência que eu contava para vocês de 2 inimigos, e a Torá não fala que quando você encontrar o animal sobrecarregado do teu inimigo, você tem que tirar carga. Aí que aconteceu? Ele estava passando, isso aconteceu literalmente, lá em Minas. E esses 2 amigos não se falavam, eles se odiavam. E por se odiar, eles não se falavam mais. Aí ele passando e viu lá o inimigo em aperto, um animal arriado debaixo da própria carne. Aí ele viu a situação do animal e ele se compadeceu, e ele encostou ali e falou, puxa essa corda aqui, pega essa madeira, calce ali. Eles começaram a se falar de forma inconsciente ali, os 2 não pararam sobre a inimizade, mas sim sobre o problema, e eles conseguiram salvar o animal debaixo daquela carga. O que aconteceu? Voltaram a ser grandes amigos. Voltaram a ser grandes amigos. Entendeu, pessoal? Então, Deus está fazendo coisas boas para quem é idólatra. Todos os dias. Para quem que Deus não tolera a idolatria? Sobre nós. Agora, a proposta do Salmo 24 e a do Salmo 15 de Davi, que é: Senhor, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, certo? Sim ou não? O mundo habitado e todos os que neles moram, pois ele assentou sobre os mares e estabeleceu sobre os rios. Quem pode subir a montanha do Senhor e quem pode ficar ereto no lugar da sua santidade?
Lembra do Salmo 15 que nós lemos? Parece que se fosse combinado, Gershon, não daria certo. A sua leitura do mundo que você está fazendo. Não daria certo. Se eu falasse, Gershon, leia o Salmo 24 e provoque a comunidade. Não. Esse Salmo 24 trata-se sobre o julgamento de Deus é toda a terra que é habitada. Agora, ele interrompe essa observação do Deus que julga todo o universo. Ele não está julgando só o território judaico, ou os redutos aonde os judeus estão. Ele está julgando todo o universo. E aí, pessoal, ele diz assim: quem pode subir a montanha do Senhor? Quem pode ficar ereto no lugar da sua santidade? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não toma em vão a alma, nem jura falsamente, ele receberá uma bênção do Senhor, justa benevolência da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que lutam por tua presença. Aí, ergam as suas vergas, ó portões, e que sejam levantados os portais eternos para que o Rei da Glória possa entrar. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso, forte, o Senhor forte na batalha. Ergam suas vergas, ó portões, ergam os portais eternos, para que o Rei da Glória possa entrar. E quem é então o Rei da Glória? Senhor das hostes, este é o Rei da Glória, sei lá. Sabe quando que Davi recitou esse salmo? 24. Quando Davi comprou o campo de Araúna para edificar o templo de Jerusalém. Davi ofereceu um sacrifício nesse campo depois que terminou uma praga que assolou todo Israel por 3 anos. Davi cometeu um erro grave. E Deus deu a opção para ele escolher sobre 3 decretos ruins, não foi? Quem pode me ajudar nisso? Quem se lembra pode me ajudar. Deus determinou a Davi, escolha a severidade, mas você vai ser castigado. É como você escolher com qual açoite vai apanhar. Um deles, que Davi falou, eu prefiro 1000 vezes cair em tuas mãos, assim, do que nas mãos dos meus inimigos. Davi fez a escolha. Se ele queria cair na mão dos seus inimigos, ou ele falou, Senhor, eu prefiro 1000 vezes cair nas tuas mãos do que nas mãos dos meus inimigos. Todo Israel passou por 3 anos de calamidade. 3 anos de uma calamidade severa. E quando terminou esse período de Davi fazendo techuvá, rezando, ele teve a visão do quê? Da sua janela. Ele teve a visão de um anjo que estava sobre uma determinada região do campo. E essa região era o campo de Araúna, onde seria construído o Beit HaMikdash. Então Davi foi lá e chegou no proprietário da terra e falou, ei, quero fazer um sacrifício para Deus aqui. Aí o proprietário falou, sim, escolha os animais, escolha as madeiras e faremos o sacrifício. E depois ele falou, olha, eu quero comprar esse campo. E isso parece com a aquisição de Marpelá. Ele falou assim, não, meu senhor, o campo é teu. E Davi falou, não darei nada ao Eterno que não me custe nada. E Davi fez a aquisição pelo seu preço do campo que foi construído em Jerusalém. Foi construído o templo, porque Davi já tinha conquistado as terras do Jebus. E na terra do Jebus estava o monte do templo, aonde Adão foi formado, Adarishon foi formado. Qual foi a proposta de uma sociedade santa? Quem foi o primeiro protótipo desse plano divino? Quem foi? Foi Adarishon, foi o primeiro homem. E aonde ele foi feito? Sobre o Monte Moriá. O mesmo monte
em que Avraham Avinu oferece quem? Isaac. Porque Deus conseguiu ver que a sociedade justa seria através da descendência de Avraham. Então, estava no campo de Araúna, o lugar onde deveria ser construído o templo, para a santidade de todos os povos. Estava ali. E Davi lhe recita o Salmo 24 depois de finalizar um período de calamidade. Ele falou assim: ergam as vergas, ó portões, e sejam levantados os eternos portais, porque ele passará. Por que ele passará? Porque ele começa o Salmo 24 falando: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo habitado e todos os que neles moram, pois ele se assentou sobre os mares e estabeleceu os rios. E quando nós lemos o Salmo 29, diz assim: o Senhor está assentado sobre a vastidão dos mares. O Senhor julga. Então, todas as vezes que Deus tem que julgar uma sociedade, ele julga através das calamidades de uma sociedade que precisa ser reconstruída, pessoal. E tudo isso tem a ver com Kedoshim, porque é exatamente da forma como nós tratamos a nossa família. Sabe o que isso quer dizer? Quem merece morar no lugar santo. E aí, o pior de todas as coisas é que essa avaliação, se você merece ou não, não é do próprio Deus. Quem é que tem que te avaliar se você está pronto para morar nessa sociedade? Quem é? Presta bem atenção. Não é sobre o quanto nós rezamos, nos purificamos, estudamos e nos consagramos, não. Não é Deus que está te avaliando se você está apto para morar e subir na Terra Sagrada. Quem é? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Quem é que avalia se o Shemuel está apto ou não? Hã? A minha mãe. Você acha que a minha mãe ia me aprovar ou não? Eu sou o caçula. O que vocês acham? Pessoal, não é a minha mãe. Não é só a minha mãe. Porque aqui em Kedoshim diz assim: honrarás o teu pai e tua mãe. Certo? Para eu finalizar, pessoal. Para eu finalizar. A provocação do Salmo 24 e do Salmo 15 sobre quem merece e pode habitar no lugar sagrado é uma avaliação que é feita pela sociedade. A nossa sociedade. É o que Hillel disse. Quem pode decidir se você vai ser abençoado, se você vai receber bons decretos, são as pessoas que estão à sua volta. São as pessoas que você decidem ajudar, ou decide ficar indiferente, ou decide desprezá-la, ou decide humilhá-la. O órfão, o pobre, a viúva, o levi, o teu irmão, o teu credor, o teu patrão, o teu funcionário, a tua esposa, os teus filhos. São essas pessoas que decidem o quanto você é justa. O Salmo 15 é isso que diz. Os 11 pontos, pessoal, nós somos avaliados por uma sociedade se nós merecemos voltar para o lugar da onde nós fomos tirados. Nós fomos expulsos pelo decreto divino. E agora, pessoal, daqui, do Brasil, ou de outros países, ontem estava assistindo um cabalate do México e da Colômbia, de comunidades emergentes. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz em ver. Eu nunca tinha visto. Senão as outras comunidades organizadas que também estão transmitindo. Mas vi o Razan, eu vi a organização da comunidade, eu vi como que as pessoas reagiam ali no chat, eu falei, uau! Isso diz sobre nós. Uma sinagoga cheia, o chat tinha muitas pessoas, e lá as pessoas falavam SOS Brasil, SOS Brasil. Eram judeus emergentes.
se organizando. Entenderam? Às vezes quem vai decidir se você vai subir para o monte pode ser um gaúcho, pode ser um católico, pode ser um muçulmano, pode ser o teu inimigo, pode ser a pessoa que você odeia, que são eles que vão decidir. São as pessoas que te prejudicam. O Salmo 15 diz assim: aquele que jura e mesmo que com prejuízo não volta atrás do que falou. Aquele que não empresta com juros. Eu tenho uma pessoa que já esteve entre meus grandes amigos, mas eu ainda tenho admiração por ele. Ele era o tesoureiro da sinagoga onde rezei em Campinas. Ele era muito certo, muito justo. Quando ia valor a mais, ele ligava e falava: você preencheu um valor no envelope aqui, mas mandou a mais. Por quê? O que eu faço com isso aqui? Eu tinha que indicar: não, faça uma de tzedakah. Ah, então tá bom. Se fosse a menos, ele também ligava. Falava: você colocou tanto, mas está a menos. Você se lembra disso? Tinha muita preocupação. Uma pessoa bem justa, honesta. E aí, chegou um período em que nasce filho, comprei carro, comprei terreno, construí casa, e todos os meus créditos foram usados, estagnados, e eu comecei a atrasar o meu Maaser. E atrasava. Aí, eu atrasei um mês. Quando eu atrasei no segundo mês, ele me ligou, falou: Shemuel. E eu já sabia, né? Aí ele falou assim: como que você tá? Tá tudo bem? Falei: estamos bem, Baruch Hashem. Ele falou assim: eu tô vendo que você está atrasando o seu Maaser. O que está acontecendo? E eu, muito envergonhado, comecei a explicar. Fiquei constrangido, obviamente, mesmo com a conversa privada, né? Não foi uma exposição pública. Ele era muito certo. Aí ele falou assim: então tá bom. Ele desligou o telefone e falou: eu vou justificar então, sabendo o que está acontecendo. Aí depois ele me liga e fala: não, vou fazer melhor. Eu estou depositando tantos R$1.000 na sua conta. Você vai começar a pagar para mim isso tal mês e você vai me pagar isso em 10 vezes. Tudo bem? Mas ele não me emprestou um dinheiro da sociedade. Ele me emprestou um dinheiro do bolso dele. Ele fez uma leitura sobre as mudanças que nós marcamos quando as coisas não vão bem. Eu nunca mais vou esquecer uma coisa dessa. E mesmo que se algum momento eu falar, ele for o meu inimigo, que não é, obviamente, mas é uma coisa que fica. Então, quando você faz o bem, a coisa certa, na hora certa para as pessoas, são essas ações que fazem as pessoas falarem para Deus: ele merece subir no Monte Sagrado. Ele é um tzadik, ele é sensível, ele é honesto, ele me paga todo mês, não atrasa o meu salário, nunca atrasou o meu salário. São essas ações. São coisas simples. Protege uma sociedade, enriquece a comunidade, fortalece. Sabe quando você chega com alimento para a pessoa que está com fome, quando você chega com água para a pessoa que está com sede, quando você chega com a cura, com o remédio para quem está doente, quando você chega com empréstimo para quem está em apuros. São coisas, são gestos. E quando você recebe ajuda, não é o teu irmão, não é o teu amigo, não é o cara da balada, não é o cara das festas, e é o teu inimigo que está ali e fala: ei, puxa aqui, ergue aqui, vamos salvar. Agora, e consegue te trazer solução. Não é marcante essas ações? Isso aqui é Kedoshim, pessoal. Isso diz sobre nós que já tivemos a experiência na terra sagrada. Entendeu? Nos livramos da idolatria, nem Deus de pau e nem Deus de pedra, certo? É interessante que na mesa aqui, essa caixinha de tzedakah, quem puder inclinar o olhar para ela depois, ela é uma caixinha que faz parte de uma cultura árabe. Você vai ver que tem uma coisa de Meca ali. Olha ali essa caixinha, olha bem, Gersh. O que você está vendo aí?
Aham. Temos que fazer a bênção da anulação sempre, né, pessoal? Que aquilo que estiver na minha posse seja considerado como areia. E como se nunca existisse. Nem Deus de pau e nem Deus de pedra, certo? Estamos nos livrando da idolatria. E essa é uma idolatria que foi imposta pelo próprio decreto divino. Pelos nossos inimigos. Lá vocês servirão a outros deuses. E agora, pessoal, nosso decreto acabou, estamos voltando, mas ainda devemos mostrar aqui e não lá o quanto sabemos viver em sociedade, o quanto somos sensíveis, o quanto somos justos, o quanto somos honestos. Isso é Kedoshim. E fala sobre o Shemuel, da sua relação com a Torá e da sua relação com o sagrado. Somos indivíduos que precisamos, à parte, pôr todas essas coisas em prática. E aproveitar as oportunidades de fazer a diferença. Por quê? A avaliação de quem, do Salmo 24 e do Salmo 15, de quem merece subir ao lugar sagrado, de quem é? É do teu inimigo, é do teu concorrente, é do teu funcionário, é do teu patrão, é do teu cliente, é do teu pobre, é da tua viúva, é do teu órfão, é do teu levita, é da tua sinagoga, é do teu rabino. São essas pessoas que dizem se você já merece ou não. Elas dizem de forma inconsciente. Para cada ação, para cada acerto que nós fazemos, elas dizem. Pode ser um católico que fale para Deus o quanto nós merecemos subir. Pode ser um idólatra. Abraham recebeu na sua tenda 3 idólatras, diz o Talmud. E esses 3 idólatras eram quem? Eram os anjos. Eram os anjos que foram visitar na sua Brit Milá. Ou seja, foram visitar um doente. Foram dar a boa notícia do nascimento de Isaac. E estavam indo à direção de Sodoma e Gomorra sobre as denúncias de... Qual que eram as denúncias de Sodoma e Gomorra? Que os anjos discutiram com Abraham? Eles não faziam de tzedaká, pessoal. E injustiça social. Entendeu? Os anjos que estavam transformados em idólatras, eles foram ter com Abraham. Como que eles foram tratados por Abraham? Abraham estava numa audiência pessoal. Ele estava diante da presença divina, é isso que o Gersh está falando. E diz que quando nós estamos diante da presença divina, nós temos permissão de sair. E só por isso, nós temos a permissão de sair. É como você fala assim, Hashem, dá um tempinho aí, que eu vou fazer uma coisa mais importante. E de repente, quem que está lá no teu portão? Um testemunho de Jeová. Entendeu? Abraham foi receber mais ou menos assim. 3 viajantes, se preocupou com as dificuldades de quem faz viagem, e ele supriu todas essas necessidades para merecer discutir sobre o destino de Sodoma e Gomorra. Um justo. Hashem colocou na sua corte um justo e falou, senta aqui, Abraham, e me aconselha. E rapaz, Abraham, conselheiro de quem? Sobre justiça. Então Ruth é a testemunha da generosidade de Abraham. Isso não quer dizer sobre o quanto somos ricos e fortes e poderosos, mas quer dizer sobre o quanto podemos e queremos fazer. Então toda oportunidade de fazer uma ajuda, de dar um braço, ela tem que ser usada nesse sentido, porque são essas circunstâncias que nos avaliam sobre o quanto merecemos, sobre o quanto somos parecidos com quem? Sede santos como eu sou santo. É verdade que o Talmud diz que Abraham, ele estava de Hashem, estava de talit, estava de tefilim quando Moshe ouviu pelas costas e conseguiu acessar os 13 atributos de misericórdia. Mas sobre o que nós aprendemos na Parashá?
sobre o quanto nós devemos ter empatia pelas causas das pessoas. E aí começa, tua esposa, teus filhos, teu esposo, né, teus funcionários. E aí, pessoal, e principalmente na comunidade. Principalmente na comunidade. Se os caras conseguiram construir uma torre de idolatria para provocar a Deus, por que nós não estamos conseguindo fazer o que tem que ser feito na sinagoga para exaltar o mesmo Deus? Isso também demonstra sobre ter uma, né? Então, todas essas indicativas. E aí, pessoal, eu não vejo mais forma nas minhas limitações de explicar Kedoshim dentro de todos os mandamentos que estão aqui. Porque todos esses mandamentos dizem sobre o que fazemos ou sobre o que é feito de nós nas relações interpessoais. Beleza? Agradecendo a participação de todos os internautas, do nosso mais competente Minyan, de todos vocês que vieram rezar. Esse sábado que tem Minyan, ele traz cura, ele traz o Misheberach, que nós merecemos no serviço da Torá, entregue pelo Akiva, entregue pelo Gershon, entregue pelo Aharon, para toda a comunidade, e que vocês recebam isso. Recebam isso e vamos aproveitar as oportunidades, tá bom? Então, temos demandas nessa sociedade, na nossa comunidade, temos demandas sociais, e é um papel do Shamash dentro de todas as sinagogas sobre essas demandas. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, o Shamash ele tem que ter um olhar como teve o meu tesoureiro lá de Campinas. Ver mudanças sutis no comportamento. Por que não está vindo? Por que não está aparecendo? Por que está atrasando? Por que não está participando? Por que não veio do Pessa? Por que não foi no Purim? Então, são sinais que nós emitimos quando estamos com problemas, quando estamos com dificuldade, quando estamos doentes. E ninguém quer expor a sua situação, ninguém quer expor o seu problema. Ninguém escreve na testa, estou com um problema financeiro, estou doente, preciso de tratamento, preciso de ajuda. Isso precisa ser lido nas entrelinhas. Né? Mesmo os de fora. Mas principalmente quem, pessoal? Principalmente quem? Os de casa. Né? Então, antes de eu oferecer uma ajuda para a sinagoga, como que estão os meus parentes, o meu pai, como que está a minha mãe, como que estão meus irmãos? Eles estão precisando de alguma coisa? Estão precisando? Então eu ajo e elimino esse problema. Agora, Shamash, como que está a nossa sinagoga? Estão todos bem? Eu tenho uma tzedakah destinada a isso, para o órfão, para o pobre, para a viúva, para o doente. Gabai, como que está a nossa sinagoga? Essas cadeiras estão feias. Vamos mobilizar a comunidade, Gabai? Eu tenho aqui um valor para começar a impulsionar isso. Né? Então nós vamos eliminando os problemas do nosso mundo. Israel está mandando purificador de água, mesmo sendo hostilizado nas universidades, mesmo sendo levado aos tribunais da acusação pelo Itamaraty. O que ele está fazendo? Pagando o mal com o bem. É o que Israel faz, por quê? Nós aprendemos. Somos levados e fomos levados pelos nossos inimigos, e às vezes nós voltamos na volta dos desaforos, das perseguições, das humilhações, das exposições, ainda nós voltamos por cima a ponto de ajudá-los e de oferecer um braço.